Olá, bem-vindos ao Falando de Música. Esse é mais um vídeo do Falando Todo Dia de Música. Meu nome é Leandro Oliveira e esse é um projeto que nos faz, ao longo desses períodos de quarentena, todo dia trazer um tópico sobre música clássica, repertório, questões técnicas, eventualmente documentos históricos. Hoje a ideia é falar sobre uma coisa que eu sei angustia muito entre as pessoas que gostam de música clássica, que é a música atonal. Todo mundo fala, todo mundo discute, as pessoas sussurram nos corredores, ai, a música atonal, ai, a música... E efetivamente, eu preciso dizer, pouca gente entende do que se trata e é normal que seja assim. Talvez vocês saibam, eu sou o autor desse livro, ao qual me orgulho muito e que acabou de sair agora em março. Falando de música, 8 lições sobre música clássica. Em dado momento, no segundo capítulo, chamado Fragmentos do Discurso Musical, eu faço uma pequena definição sobre música clássica, que eu vou ler para vocês, desculpem, uma pequena definição sobre música tonal e atonal, que eu vou ler para vocês e vou tentar explicar em termos bem práticos aqui com o piano. Digo eu na página 33 do livro. Costumo definir por tonal uma espécie de sensibilidade, aquela que nos permite prever certa lógica das sonoridades e dela inferir, mesmo sem texto, que a música concluiu uma ideia, desenvolveu outra ou chegou ao fim. Podemos entender essa lógica em qualquer das obras de Bach ou de Mozart. O que eu quero dizer é que, de algum modo, a gente tem uma espécie de expectativa que a tonalidade nos ajuda a suprir. Quando você ouve em casa uma série de acordes como esse, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que de algum modo você está esperando uma resolução. Eu vou tocar de novo. Eu sinto vocês falando aí, ufa! E é exatamente esse ufa, dado pelo último acorde, que nos permite entender que a ideia musical chegou a uma resolução. Tivemos início, meio e fim. Objetivamente, essa série de notas que a gente ouviu, embora elas não tenham texto, elas transmitiram uma ideia. E essa ideia a gente consegue perceber com início, meio e fim. Eventualmente, essa concatenação de notas pode ficar bem complexa. Como, por exemplo, no início de uma sonata do Alban para piano. A gente faz aqui uma ideia, esse último acorde. Uma ideia chegou chegou ao fim. Se eu mostrar para vocês, seguir a mesma sequência sem esse último acorde. Pode ser muito melancólico, pode ser muito expressivo, mas a gente vai estar o tempo todo exigindo, o nosso ouvido vai exigir do nosso ouvido pensante, né? Nosso ouvido externo vai estar o tempo todo tentando para onde ele está, para onde essa massa de sons está caminhando. Essa é a que eu chamei de sensibilidade tonal. Ela convive com outras, eu até comento aqui, de algum modo ela se torna familiar a um outro universo que é do modalismo, acho que a gente não precisa falar aqui, porque o que é importante para que vocês perceberem é que de algum modo isso é intuído.
Há uma discussão até que ponto nós aprendemos tonalismo, não aprendemos tonalismo, mas isso é irrelevante. Um jovem adulto, um sujeito que passa ali enfim, bem da verdade, mesmo uma criança, ele já consegue intuir, se tiver um ouvido atento ao que está soando, ele já consegue intuir esse discurso instrumental, esse discurso sem texto que tem na música clássica, tem no jazz, tem muitas outras obras e repertório que você eventualmente queira ouvir. O atonalismo, no entanto, ele é uma espécie de prática de permanente perturbação dessa expectativa. Ele se comporta em vários momentos na história, com várias técnicas ao longo da história. Eu não vou falar de nenhuma técnica atonal, eu quero falar só nesses termos da sensibilidade atonal. Eu vou pegar uma outra peça muito familiar à sonata do Berg, uma peça feita ali no mesmo ambiente da sonata do Berg, feita por um compositor chamado Anton Weber, um amigo de estudos do Alban Berg, de quem ouvimos o trechinho da sonata. Uma peça chamada Variações. Começa assim. Essa é a primeira frase. A gente pode até acompanhar as ideias, porque ela tem uma certa regularidade, mas de fato a gente não está entendendo a lógica, ou é muito difícil entender a lógica das notas, para onde elas estão nos levando. Depois desse último acorde eu vou tocar a sessão inteira. O que que vem? Aparentemente, tanto faz. Nós não temos aquela sensação muito clara de depois de uma série de acordes como precisamos. E se fugirmos, por exemplo, conseguimos entender, que surpreendente, porque ele compactua, o compositor e as notas compactuam conosco dessa espécie de lógica, o que eu chamei de lógica ali no texto. Qual é a lógica desse? Qual a próxima nota? A gente não sabe. E por isso, eu volto a dizer ali, já na página seguinte, na página 34. O atonal é identificado em uma música no todo ou em partes, quando dela é eliminado, da música, é eliminado o aspecto comunicante que garante certo sentido lógico narrativo. Por isso, de modo geral, sentimos na música atonal certa vertigem, a desorientação mesma que não nos permite antecipar início, meio e fim de uma ideia ou discurso. E aqui eu dou o exemplo, uma peça bem bela, que eu vou deixar aí depois para vocês ouvirem, do Liszt, chamado Nuages Rio. É isso. Esse é o Falando Todo Dia de Música, mais um vídeo aqui cumprindo nossa meta autoimposta de um vídeo por dia, mais um vídeo sobre música clássica. Eu sou Leandro Oliveira e você pode sim participar do canal, curtindo, compartilhando, comentando, enviando para os amigos, eventualmente trazendo sugestões. Se você quiser colaborar de um modo mais ativo, eu adoraria que vocês pudessem participar da campanha no Apoie-se, que eu lancei na segunda-feira. Já tenho muita felicidade de dizer, já tem 25% de meta cumprida. 25% de meta cumprida é bastante em 4 dias, eu estou muito feliz. E efetivamente essa vai ser o único modo de fazer com que o canal se perpetue ao longo do tempo, para além desse período da quarentena. Se a gente conseguir estabelecer a meta e cumprir a meta ao longo dos próximos meses, e tudo indica, se vocês puderem ajudar, que a gente vai conseguir fazer isso, a gente segue falando todo dia de música, com os vídeos diários aqui falando do grande repertório, das grandes
dos grandes temas dessa música que a gente tanto adora, que é a música clássica. Bom, não posso deixar de recomendar meu livro e não posso deixar de pedir para que colaborem no canal. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima.